A gente vai iniciar então, a partir do que a gente já viu, alguns cuidados de enfermagem em relação a alguns procedimentos que são realizados na enfermagem, tá? De uma maneira geral. Eu vou tentar seguir meio que uma ordem de procedimentos neurológicos, né? E assim cefalopodálico, mas pode ser que essa ordem acabe se alterando e não tem problema, tá? O importante é que a gente tenha aí consiga abordar em nossas aulas todos os procedimentos que a gente faz na enfermagem, tratando-se de um paciente crítico de UTI, tá bom? Então a gente vai começar pelo sistema cerebral, né? E depois que a gente vê esses procedimentos que vocês vão ver agora, eu vou mostrar para vocês algumas escalas de avaliação neurológica do paciente, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem de complicação em um paciente de UTI, considerando o estado neurológico dele, pode ser a hipertensão intracraniana. Veja que eu estou falando hipertensão. E aqui eu deixei para vocês primeiro como o conceito de pressão intracraniana. Aqui, ó, pressão intracraniana. Por que eu preciso trazer primeiro esse conceito para vocês? Porque é necessário que vocês entendam que existe entre as membranas aqui, ó, do cérebro e o cérebro, existe uma pressão de um líquido que ocupa esse lugar aqui, né, que ocupa as meninges e o cérebro, e essa pressão, ela tem um valor pré-estabelecido. Não confundam pressão intracraniana com pressão arterial. São duas coisas muito diferentes. A pressão arterial, ela tem a ver com o sistema cardiovascular, então é a pressão que o sangue exerce na parede das artérias. Já a pressão intracraniana, nós estamos falando de uma pressão exercida no cérebro, entre a caixa, né, cerebral e as meninges. Então não tem a ver com a pressão arterial, tá bom? São pressões diferentes. Então, normalmente lá no nosso cérebro, para manter o espaço e para fazer a proteção da nossa massa encefálica, existem as meninges, que vocês já conhecem, e existe um líquido. E este líquido ali, ele é responsável tanto pela mobilidade cerebral quanto pela pressão interna que o cérebro exerce aqui dentro da caixa, né, aqui dentro da parte óssea, né, do nosso cérebro, do crânio propriamente dito. Então, o crânio ele serve como uma proteção e a pressão exercida ali dentro faz com que seja preservado o nosso cérebro, tá? Existem valores comuns para a pressão cerebral ser considerada normal. E aí eu trouxe nesse slide aqui para vocês, ó. Primeiro a gente precisa saber que pressão intracraniana tem como sigla essa sigla aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a PIC, que é pressão intracraniana. E isso, pessoal, nós ainda estamos falando de uma pressão que é normal, que todo mundo tem, tá? Eu não estou falando de uma pressão alterada, eu estou falando que é a pressão normal que todo mundo tem. Então tá aqui a sigla, é PIC. Diferente daquele catéter, lembra que a gente viu lá na aula de catéteres que tinha um catéter central de inserção periférica que também era PIC? A diferença é que ele tem um C a mais, tá bom? Esse daqui é a PIC, que é a pressão intracraniana, tá? Que é a pressão que tem dentro da caixa da calota craniana, dentro da caixa aqui do osso que protege o nosso cérebro, tá bom? Então, o valor da PIC tem que dar menor que 10. E como a gente vai saber que está menor que 10? Olha aqui, existe um aparelho que faz a leitura desta pressão a partir de um catéter que é colocado lá no cérebro, tá? Que é colocado dentro da caixa craniana. Então, é a partir deste catéter que é possível monitorar o valor da pressão e a temperatura cerebral, que também é bastante importante para o funcionamento do cérebro, tá bom? Então, vamos lá, para que ser considerada normal, ó, ela é caracterizada, então, por esse valor aqui, e ela tem que dar menor do que 10. Se ela ficar entre 11 e 20, o valor que está aparecendo aqui, ela está levemente elevada. De 21 a 40, moderadamente elevada.
e acima de 41, gravemente elevada. Então, essas três condições aqui, vejam, a gente não chama mais de pressão intracraniana de pique, a gente chama de hipertensão intracraniana. Olha como muda a sigla, HIC, hipertensão intracraniana, e não mais pressão intracraniana. Veja, porque aqui já está alterado. Então, o que é a hipertensão? Hiper significa maior, né? É quando, ó, a hipertensão intracraniana é quando há uma elevação da pressão craniana, intracraniana, né? Os valores de referência para a hipertensão devem ser acompanhados pelo monitor de pressão intracraniana e os valores são esses que eu mostrei para vocês. Então, um paciente com uma condição cerebral, né, uma condição neurológica, em que o médico desconfia que ele está com a pressão intracraniana elevada, ou seja, que ele está com hipertensão intracraniana, o médico indica para que o neurologista faça a inserção de um catéter intracraniano e aí a gente liga nesse monitor aí para fazer a avaliação da pressão intracraniana. Se o valor der menor que 10, significa que está normal. Se o valor der entre 11 e 20, levemente elevada, de 21 a 40, moderadamente elevada, e acima de 41, gravemente elevada. Reparem que nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, está 20, ou seja, está levemente elevada. Significa que o paciente está em um quadro de hipertensão intracraniana. Fiquem tranquilos que nenhum de vocês vai fazer esta avaliação, mas é importante que vocês saibam que existe esse monitor, porque muitas vezes durante um banho, por exemplo, esses valores se alteram e somos nós da enfermagem, técnicos e enfermeiros, que vão sinalizar ao médico que os valores estão alterados, tá bom? Quando que o paciente pode ter um problema, né, de hipertensão intracraniana? Quando que ele vai ter esse problema? Aí, ó, normalmente quando tem um traumatismo craniano. Um acidente, por exemplo, ó, acidente de carro, acidente de moto, né, em que teve um trauma cerebral, o trauma pode fazer com que a pressão se eleve. Um AVE, ó, acidente vascular encefálico, o AVE, principalmente se for o hemorrágico, o sangue que fica ali dentro faz com que a pressão também se eleve. Então tá aí, ó, o AVE pode ser um motivo de hipertensão intracraniana. Tumor, por quê? Porque vai nascer um tumor aqui e vai ocupar o lugar, e aí também a pressão aumenta. Algumas cirurgias, porque o cérebro faz edema e o edema aumenta a pressão. Infecções também por edema. A hidrocefalia, que é aquele acúmulo de líquido dentro, né, da caixa craniana. Encefalopatia hepática fulminante, então algum problema que também, aqui no caso, também vai levar a um edema. Síndrome associada à diálise, também pode levar o paciente a ter uma hipertensão intracraniana, cetoacidose diabética e hipóxia. Veja, por que eu trouxe para vocês por que eu trouxe esses casos aqui para vocês? Para vocês entenderem que qualquer um desses motivos que vocês estão vendo aqui são motivos em que o paciente fique internado em uma UTI. Então é importante que a gente saiba que a gente pode sim cuidar de pacientes nessas condições e que vai ser necessário a utilização de uma monitorização intracerebral, intracraniana. Cerebral não, né? Intracraniana. Isso para monitorar a pressão do cérebro desse paciente. Bom, quando o paciente está com a pressão elevada, a pressão intracraniana elevada, ele pode apresentar alguns sintomas. Isso vai depender da gravidade em que ele se encontra, tá bom? É lógico que um paciente politraumatizado, muitas vezes entubado, não responsivo, não vai te referir esses sintomas, mas um paciente consciente, orientado, pode referir sintomas assim, tá? E aí, bastante atenção, pessoal, não é porque a pessoa tem estes sintomas que obrigatoriamente ela está com hipertensão intracraniana, tá? Mas, muitas vezes, quando ela está com hipertensão intracraniana, ela pode apresentar esses sintomas, que é a dor de cabeça, pode ter náuseas e vômitos, o vômito em jato, então ela não consegue controlar o vômito, tem edema de papila na região
cavidade oral, tem alteração de força motora, ou paresia ou plegia, tem alteração mental, como déficit de memória, desorientação, fica apático, depressivo, altera a personalidade, altera os nervos de face e crânio, pode ter crises convulsivas, alteração do estado de consciência, então pode ficar agitado, ou sonolento, ou em coma. Essa tríade de Cushing aqui pode ser que vocês já tenham ouvido falar em algum momento da vida. É uma condição cardiovascular que altera pela condição cerebral. Então a pessoa tem hipertensão, bradicardia e tem uma dificuldade respiratória. Então são 3 sintomas que não têm a ver com o cérebro, né, que são sintomas do sistema cardiovascular e respiratório, mas que indicam que o paciente está com uma lesão cerebral. Alterações do padrão respiratório e alterações de pupila. Então, muitas vezes, a avaliação pupilar feita pelo médico pode indicar que o paciente está com uma alteração da pressão intracraniana. De novo, reforço, não é para vocês entenderem aqui que se a pessoa tem esse sintoma, obrigatoriamente ela tem a hipertensão, ela tem a alteração da pressão intracraniana, tá? Isso porque, sei lá, de repente vocês aí, agora, assistindo a aula, tá com dor de cabeça e vai falar, vixe, minha pressão intracraniana tá aumentada. Não, não são sintomas isolados que fazem o médico concluir que o paciente tem hipertensão intracraniana, tá? Então, nem sempre ter algum desses sintomas é indicação de que o paciente está com a pressão intracraniana elevada. E aí, como é que o médico vai fazer para monitorar isso, né? Bom, se ele identifica que o paciente está com uma pressão alterada, ele certamente vai fazer a colocação de um catéter, que é o que vocês estão vendo aqui, que é o catéter de Pick, ou seja, é o catéter de pressão intracraniana, que é esse catéterzinho que vocês estão vendo aqui. E aí, esse catéter, ele é ligado àquele monitor. Deixa eu voltar. É ligado a este monitor, e este monitor aqui vai dizer se a pressão está alterada ou não. Se a pressão estiver alterada e o problema for um líquido, é necessário que o médico drene esse líquido, porque se ele não drenar o líquido, a pressão não vai diminuir. Então, muitas vezes sangue, ou próprio líquido raquidomedular, ou líquido plasmático, que é edema, não importa, significa que está alterando a pressão ali. Então, o causador do aumento da pressão precisa ser retirado, porque senão a pressão não se normaliza. Então, muitas vezes o problema é um líquido e aí esse líquido precisa ser drenado. E ele vai ser drenado a partir destas duas derivações que vocês estão vendo, essas duas siglas que vocês estão vendo aqui, que é a DVE ou a DVP. Anotem o nome aí, DVE, drenagem ventricular externa, e anota a DVP, drenagem ventricular parenquimatosa ou parenquimental ou peritoneal. A mais comum é de chamar peritoneal, por quê? Porque vai ficar lá no peritônio. Então anota aí, drenagem ventricular peritoneal. O que é essa drenagem ventricular? A gente tem que lembrar que na estrutura do nosso crânio, os espaços onde o cérebro fica são chamados de ventrículos. Se assemelha bastante ao coração, né? Mas não tem nada a ver com o coração, tá? Tem a ver com o cérebro. Então, os ventrículos cerebrais, que são os espaços onde o cérebro fica, é exatamente naquele local que fica cheio de líquido, e aí é por isso que lá a pressão está aumentada. Então, para retirar o líquido de lá, o médico passa um catéter que vai drenar este líquido. E aí, ou ele vai ser externo, reparem aqui, ó, que externo é essa bolsa que está aqui neste desenho, ou seja, o catéter de drenagem está dentro do ventrículo cerebral, o líquido vai sair pelo catéter e vai ficar aqui neste reservatório externo, por isso drenagem ventricular externa. E aqui, ó, DVP vai drenar para dentro do peritônio. Reparem que aqui, ó, tá lá o catéterzinho, assim como está esse, né? Então, é um catéter que está aqui, como vocês estão vendo essa imagem também. Daqui, este catéter percorre por dentro da pele do paciente e desemboca aqui no peritônio, ó. Exatamente aqui no peritônio. Então, ao invés de drenar em uma bolsa externa, ele drena no local peritoneal.
Então, ou o médico vai passar uma DVE, uma drenagem ventricular externa, ou ele vai passar um catéter de DVP, drenagem ventricular peritoneal. Normalmente, situações de acidente em que o paciente tem uma condição de hipertensão momentânea, o médico opta por passar a externa. Agora, se for uma hidrocefalia, aquelas criancinhas que nascem com o cabeção porque está cheio de líquido, é uma condição crônica, ou seja, muitas vezes a hidrocefalia não tem cura. O paciente vai permanecer com a hidrocefalia para o resto da vida. Então, significa que a pressão sempre pode estar alterada. E aí o médico opta por colocar na criança, normalmente é infantil, né? Mas existem também condições clínicas adultas que levam o paciente a ter a hipertensão intracraniana aí por uma hidrocefalia, o médico opta em colocar o catéter de drenagem ventricular peritoneal. Por quê? Porque vai drenar o tempo inteiro para dentro do abdômen do paciente, controlando a pressão intracraniana. Então, o líquido vai ficar sendo drenado aí para sempre e isso vai fazer com que nunca mais se eleve a pressão intracraniana do paciente, tá? Agora, uma condição de acidente ou um tumor, por exemplo, que o paciente retirou, não é uma condição que vai ficar para sempre. Retirou o problema, retira a hipertensão e aí o médico opta por colocar somente esse catéter externo, né? Essa drenagem externa. Depois que drena o que há necessidade de drenar, o médico retira o catéter e o paciente fica com a pressão normal para sempre, tá? Bom, para isso a gente precisa ter alguns cuidados de enfermagem. E quais são eles? Eu deixei aqui duas listinhas de cuidados de enfermagem. No final a gente vai apontar os cuidados que realmente não podem ser esquecidos, tá? Os mais importantes, eu diria. Então, primeiro, a gente monitoriza o quadro neurológico. Essa escala de coma de Glasgow eu vou deixar no próximo vídeo, que a gente vai aprender a entender como é que a equipe faz a avaliação neurológica do paciente. Vejam, está escrito aí que ela é utilizada por enfermeiros, mas o técnico precisa saber em que condição clínica, em que condição neurológica o paciente está. Então, vocês precisam conhecer essa escala e por isso eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês, tá bom? É necessário que faça a monitorização da pressão e checar o sistema, porque às vezes o catéter está dobrado, às vezes o monitor está desligado ou está sem bateria, e aí por isso os valores podem dar alterados. Anotar o volume do líquido que sai, se for o caso de uma derivação ventricular externa, que é naquela bolsinha. Se for a DVE, que o líquido fica na bolsinha, a gente tem acesso visual, né, ao que está saindo ali. É necessário que vocês anotem. Manter pérvio o catéter inserido no ventrículo, e aí por isso que a gente precisa ver se ele não está dobrado, precisa ver se ele está drenando efetivamente, porque às vezes a pressão aumenta mesmo com o catéter, então significa que ele está obstruído, né? Anotar as medidas, né, os valores da PIC que vão aparecer lá no monitor. Sempre manter o paciente com a cabeceira elevada a 30 graus, isso para facilitar a drenagem. Manter o alinhamento da cabeça do paciente com o resto do corpo, então eu estou aqui alinhada, de repente o paciente faz assim com a cabeça na cama, ó, isso vai fazer com que a pressão dele seja alterada, então a gente não pode deixar a cabeça do paciente de lado, por exemplo. É necessário que ele fique com a cabeça alinhada ao corpo. Avaliar a presença ou ausência de movimentos involuntários, avaliar a presença de reflexos, sempre lembrando que o paciente tem uma condição neurológica, então isso tem que ser avaliado sempre, tá? A gente vai avaliar também os parâmetros hemodinâmicos, então se o paciente tiver uma elevação da pressão arterial, por exemplo, pode ser que isso afete a pressão intracraniana, então é necessário que a enfermagem fique de olho nisso também. Não fazer manobras que possam alterar a pressão intracraniana, como por exemplo, evitar que o paciente tenha reflexos de vômito, reflexo de tosse, que ele faça flexão do quadril, porque tudo isso faz com que a pressão do cérebro aumente. Monitorar a ventilação mecânica do paciente, então se o paciente estiver entubado com auxílio de um ventilador para respirar, ele não pode reagir, porque isso faz com que a pressão dele se eleve. Isso daqui, essa manobra de Valsalva que eu não falei para vocês, é mais ou menos isso, é uma ideia do paciente brigando com o ventilador para respirar.
Manter a via aérea pérvio, avaliar nível de sedação, então o paciente brigando mais uma vez com o ventilador pode fazer com que se eleve a pressão intracraniana. A gente tem que trocar diariamente o curativo do catéter que fica lá na região cefálica do paciente, isso para que a gente tenha condições de avaliar pontos de infecção. Realiza procedimentos de higiene e conforto do paciente sempre, controla rigorosamente a eliminação intestinal e vesical dele, porque também pode alterar a pressão arterial, e mantém sempre tanto o paciente, mesmo que em condições inconscientes, a gente mantém ele ciente do que está sendo realizado. Então, não é porque o paciente está entubado ou com sedação ligada que a gente vai fazer qualquer procedimento sem avisar o paciente o que está sendo feito, tá? É necessário que a gente mantenha essa comunicação sempre com o paciente. E aqui eu coloquei para vocês alguns cuidados para vocês gravarem mesmo, porque tem muitos ali, né? E às vezes fica difícil de vocês gravarem aí os mais importantes. Então, ó, manter o decúbito no máximo em 30 graus, tá bom? A não ser que a prescrição médica peça outra coisa, senão sempre 30 graus pacientes com DVE ou com pique. Manter a cabeça alinhada ao tórax, em posição neutra, nunca cabeça lateralizada. Prevenir hipotermia ou hipertermia, isso porque qualquer uma dessas coisas alteram também a pressão intracraniana. Avaliar dor, porque é mais uma coisa que pode modificar a pressão intracraniana do paciente. E manter o reservatório da DVE na altura estipulada em prescrição médica, sempre no nível do zero. Eu vou voltar no desenho para que fique claro para vocês. Aqui não está muito visível, mas quando vocês estiverem lá na prática, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Tem uma régua aqui, ó, que dá para ver até os tracinhos, e esta régua, ela precisa estar alinhada aqui, é o zero, exatamente no lobo da orelha do paciente, ó. Reparem que aqui, ó, eu estou fazendo uma linha, e essa linha dá exatamente aqui no lobo da orelha. Então, esse reservatório não pode ficar muito abaixo desta linha. Por quê? Porque isso vai fazer com que seja drenado muito líquido raquimedular e isso diminua demais a pressão intracraniana. Então, se este reservatório estiver muito abaixo, é prejudicial. Se ele estiver muito acima, não vai drenar suficiente o que é necessário que seja drenado. Então, a paciente vai continuar com a hipertensão intracraniana. Então, nem para cima, nem para baixo. O reservatório da DVE precisa ser mantido aqui, ó, alinhado ao lobo da orelha. Então, sempre o zero, que vai ser bem aqui esse tracinho, aqui onde começa a régua, alinhado à orelha do paciente. Isso para garantir que seja drenado adequadamente o líquido e o paciente nem fique com hipertensão ainda, nem fique com baixa pressão ou hipotensão intracraniana, porque drenou demais, tá bom? Se vocês se aterem a esses cuidados aqui, são 5 cuidados, já acreditem, são os cuidados mais importantes em relação à PIC. Então, no próximo vídeo, eu vou deixar para vocês um pouquinho da avaliação neurológica do paciente.